Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tô aparecendo aqui? Tô, né? Tá, Tô te tá vendo ótimo. bem. Você tá me escutando bem? Estou. E você me Tá escuta bom. bem? Tô escutando bem. Então tá bom. Eu já vou iniciando aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando, para avisar que essa live vai ficar disponível no IGTV depois. Aí a gente pode compartilhar. A gente sabe que tem muito mais visualização depois do que Uhum. durante a live, né? É claro que quem participa das lives tem a chance de fazer perguntas, a gente responde na hora, né? Mas eu vou fazer uma breve introdução aqui e aí eu já te passo a palavra, tá bom, Cris? Perfeito, tá ótimo. Tá bom. Então vamos lá. O Conexão Entre Elas é uma live que eu iniciei aos domingos, sempre aos domingos às 18 horas. E as duas últimas, né, eu comecei a fazer às quartas-feiras. Enfim, foi uma mudança assim de horário que eu preferi, achei melhor. E o objetivo dessa live é justamente falar com mulheres, né, para abordar temas da sua preferência, né? Falar Certo. sobre temas relacionados à profissão ou não, mas no sentido de dar voz às mulheres, né? A gente exercitando a sororidade. Essa é a ideia. E aí hoje eu resolvi te convidar, né? Eu tive um insight, 5 minutos. Eu falei, não, a gente precisa falar um pouquinho sobre o CVV fora da época que o pessoal fala tanto, né? Que é o Uhum. Setembro Amarelo. Então acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí você definiu o tema como sendo o apoio, né? Como dar apoio a partir da escuta, que eu acho que é um tema super válido, né? E independente do CVV também, né? Porque quanto mais a gente consegue exercitar a empatia, né? Colocar outra pessoa para falar aquilo que ela tem para falar e escutar de uma maneira única, né? E genuína, a tendência é que a pessoa coloque para fora os seus sentimentos, seja mais autêntica e os vínculos se fortaleçam, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu quero dar a palavra para você, que você se apresente, fale quem é a Cris, né? E Uhum. por que que você escolheu esse tema. Eu agradeço, né, a oportunidade, Michele, porque para nós, voluntários do CVV, é muito importante falar sobre o CVV, né, falar sobre o nosso trabalho, que é a escuta, que é a conversa. Então, realmente isso é muito importante para nós. Eu sou Cristiane, sou voluntária do Centro de Valorização da Vida, né? O Centro de Valorização da Vida é uma instituição que teve início em São Paulo em 1962. Então, no dia 1º de março de 2020, nós completamos 58 anos. E o CVV, ela é um programa que presta apoio emocional com o objetivo da prevenção do suicídio. Nós, voluntários, né, trabalhamos atendendo as pessoas que nos procuram através do telefone 188, pelo chat, pelo e-mail e até por cartas, né? E em alguns postos, antes da pandemia, aconteciam atendimentos presenciais. Por chat e por e-mail, os atendimentos são feitos através do site, que é www.cvv.org.br. E aí, né, você me pergunta o porquê do tema, né? Como apoiar com a escuta. O nosso trabalho, ele é voltado para a conversa, né? Nós falamos que naquele momento nós somos o amigo temporário da pessoa que nos procura. E o que esse amigo temporário faz? Ele acolhe, e acolhe através de uma escuta amorosa, respeitosa, sigilosa, né, que os atendimentos são todos sigilosos,
e nós preservamos o anonimato das pessoas que nos procuram. Elas não precisam se registrar, elas não precisam dar seus nomes, de onde falam, nenhum dado pessoal que elas não queiram dar. Nós, voluntários, não perguntamos e não fica registrado em nenhum ambiente do CVV. E nesse, né, tempo de CVV, as pessoas e os voluntários foram percebendo que a escuta, né, uma escuta realmente verdadeira, ela ajuda muito, né, no desabafo. Então, por isso, né, que quando chega o Setembro Amarelo, sempre tem a frase: falar é a melhor solução, porque nós entendemos que quando a pessoa, né, coloca para fora os seus sentimentos, e esses sentimentos são acolhidos com respeito, ela começa, além do alívio do desabafo, ela começa a se organizar para tentar, né, colocar um equilíbrio nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e em como vai agir. Então, por isso, para nós, a escuta é muito importante. Muito bom. Eu acho interessante porque já me perguntaram algumas vezes, né? Porque a gente sempre recomenda o CVV, é até interessante você de repente comentar um pouquinho, né? Porque o CVV ganhou esse número 188 do Ministério, se eu não me engano, não foi? Da Saúde, Isso. porque foi reconhecido como algo importante para a saúde mental. E eu, enquanto psicóloga, né, quando eu vou falar abertamente assim, gravo alguns vídeos, posto no YouTube, falando sobre saúde mental, eu sempre divulgo, né, porque se a gente não está disponível para atender, tem uma equipe de voluntários 24 horas por dia. Mas tem algumas perguntas que me chegam, assim, pessoas informalmente me perguntam, mas as pessoas que estão ali são qualificadas para escutar? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa preparação das pessoas que estão ali do outro lado, prontos para escutar quem precisa ser escutado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Os voluntários do CVV têm alguns pré-requisitos, né? Tem que ser maior de 18 anos, tem que ter disponibilidade e passar por um treinamento de 12 semanas, onde nós vamos conhecer, né, o que é o CVV, como que é o seu trabalho, como é essa escuta respeitosa e amorosa. Vamos praticar essa escuta e aí começa a ser voluntário do CVV depois dessas 12 semanas de treinamento. E após o início do trabalho, é treinamento, treinamento, treinamento. Nós sempre estamos nos aperfeiçoando e desenvolvendo essa escuta, né? Porque é uma prática, é um exercício diário. Todos nós podemos ter essa escuta amorosa, né? A gente precisa se desvencilhar de alguns preconceitos, né? De algumas coisas que nós aprendemos, até na intenção de ajudar a outra pessoa, e realmente parar e prestar atenção nessa escuta, estar presente realmente nessa conversa. Então, os voluntários do CVV, eles vão desenvolvendo isso, né, ao longo do exercício do trabalho no CVV. Nós vivemos em constantes treinamentos e práticas desse exercício. Muito bom. E assim, antes da gente entrar mais profundamente no tema, eu queria perguntar, né? Não sei o quão óbvio é essa resposta para quem está escutando, mas eu acho importante a gente falar. Quem pode procurar o CVV? Quem pode ligar para o CVV? Quem pode entrar em contato? Como que funciona?
Enfim, eu gostaria que você falasse a respeito disso. Qualquer pessoa pode procurar o CVV, Michele. O CVV ele está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, no telefone 188 e no e-mail. O chat, ele tem alguns horários, né, durante a semana, que lá no site, quando a pessoa entra e procura esse apoio emocional através do chat, ele mostra quais os dias da semana e em quais horários tem o atendimento. Todos os dias da semana acontece das 19 até às 23 horas, que todos os dias tem. Mas durante o dia tem alguns horários específicos em dias de semana específicos também. Tá. Ok. E como que foi a procura? Teve alguma mudança agora na pandemia? O que você tem para dizer sobre esse período que a gente está vivenciando em cima das suas experiências enquanto voluntária do CVV? Teve aumento? Não teve? O que você tem a dizer? A gente não consegue, assim, dimensionar se houve um aumento na demanda, né? Por quê? Nós somos 4.000 voluntários em todo o Brasil. E 2019, nós fechamos um número de 3.160.000 atendimentos. Então, sempre nós temos procura, né? Sempre em todos os meios de atendimento. No telefone, no chat, no e-mail, por carta. O que nós percebemos na pandemia? As angústias mudaram, né? Muitas pessoas falando do medo da pandemia, da solidão, do isolamento. Então, isso a gente tem percebido nos atendimentos. Ok. A Paty Osaki, acho que é isso, né? Ela tá elogiando, falou que é muito esclarecedor e tá parabenizando pelo trabalho. Muito bom. Obrigada. A gente tem outras Obrigada. pessoas aqui que entraram. Quero dizer para todo mundo que sejam bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, façam. Aproveita que a gente está na live. Essa live vai ficar disponível, mas o privilégio é de quem está assistindo para fazer perguntas, tá? Então, estou vendo aqui algumas pessoas: Eliane, André, eu acho, Reginaldo, Cauê. Então, fiquem à vontade, tá? Então, Cristiane, queria te perguntar, então, que dicas a gente pode dar para as pessoas, porque a prática da escuta, né, eu acho que é uma prática também muito voltada para a empatia, o exercício da empatia, que é você, e também, além disso, né, é um exercício de contemplação do momento presente, da gente eliminar um pouquinho da nossa ansiedade, muito preocupada, o que eu vou falar logo depois que a pessoa terminar de falar, né? Uhum. Então, eu penso que é uma prática que envolve tudo isso, envolve você ficar super atento no que você está escutando, do que o outro tem para dizer, ao mesmo tempo em que você acalma a sua ansiedade, fica presente no aqui e agora, esquece que tem o depois, né? E o que mais? Que dicas que você pode dar para as pessoas em relação à escuta, né? Como a gente pode ajudar a outra pessoa a partir da escuta? A minha primeira dica, assim, né, nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos falar, e sim como nós vamos ouvir aquela pessoa, né? Então, deixa a pessoa falar. Às vezes, nós não vamos precisar nem falar nada, porque só o fato dela estar conseguindo colocar para fora tudo o que ela sente, vai ser a nossa maneira de ajudar, né? Então, a primeira dica é essa: não se preocupa com o que vai falar e se concentra no como vai ouvir a outra pessoa. Para eu saber se eu realmente estou fazendo. Oi, oi. Deu uma travadinha aqui. Estou ouvindo mais? Provavelmente eu estou presente, né, naquela escuta. E às vezes as pessoas
com a intenção de ajudar, quando a pessoa começa a colocar as suas angústias, a colocar os seus medos, né, a trazer os seus sentimentos, a pessoa tende a dar alguns conselhos, como se... Oi? Oi, Oi? Oi. Deu você... uma travada, mas agora voltou. Tá, e você me ouviu falar até onde? Até os conselhos, quando as pessoas começam a dar conselhos. Isso, é assim, na intenção de ajudar, né? As pessoas tendem a dar algumas alternativas, levando em consideração a sua visão daquela situação, né? Ou às vezes até aquela experiência que teve numa situação parecida. E no momento da escuta, isso não é necessário. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer é deixar o julgamento de lado. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu medo. Eu posso ter vivido uma situação parecida, mas como eu senti, ninguém irá sentir. Então, a minha experiência e a minha verdade é só minha, e a outra pessoa, às vezes, não vai sentir a mesma coisa. Então, é a primeira coisa que nós temos que tentar praticar, né? Não julgar, não dar alternativas, não dar conselhos, é realmente ouvir, né? O desabafo é importante nesse momento. E isso tem tudo a ver com acolhimento também, né? É interessante que você me faz pensar de algo que a gente pratica muito dentro do universo da psicologia, né? Que é justamente a escuta ativa, né? Que a gente está ali, está escutando. Na verdade, também tem a comunicação assertiva, né? Que é você escutar genuinamente a outra pessoa, que também faz parte da comunicação assertiva, você escutar o que o outro tem a dizer sem julgamentos, que daí entra isso que você disse, né? Se a gente julga, a gente já está emitindo o que a gente pensa e não está escutando de verdade o outro, porque o outro vai pensar diferente de mim, né? Então, me cabe só observar, ouvir e acolher, né? Então, acho que é uma coisa bem convergente aí, é bem interessante essa dica aí, né? E nós, né, Michele, você trouxe a psicologia, para nós, voluntários do CVV, nós fazemos parte de uma rede de apoio, que tem o trabalho do psicólogo, que é muito importante, que tem o trabalho do psiquiatra, que é tão importante quanto todos os outros trabalhos, e o voluntário do CVV é só alguém que está disponível no momento que a outra pessoa precisar, né? Ou, às vezes, quer conversar sobre suas alegrias também, e o voluntário está lá disponível. Então, para nós, a gente faz parte dessa rede, né, que nós apoiamos naquele momento que a outra pessoa, de repente, não possa procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra, aí nós estamos ali para fazer esse trabalho de amizade. Essa ponte, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho. Porque, por que que eu julgo importante, né? Porque quando uma pessoa é ouvida, vamos pensar numa situação crítica, que pode ser o ponto, que é o foco, né? A questão do suicídio. Uma pessoa que está pensando nisso, ela tá com uma dor dentro dela muito grande, é uma dor emocional significativa. Ela não vê outra saída além daquela naquele momento, que pode ser desesperador. E falar com alguém, ao invés do que, né, ao contrário do que muita gente fala, não, vai estimular, não, muito pelo contrário, né? Ser escutada gera um alívio, né? Quando a pessoa é escutada, nossa, eu estou sendo acolhida, né? E de Uhum. repente, com o cuidado que os voluntários aí podem ter, ou até uma pessoa que vai fazer o acolhimento, né?
falando no geral, um amigo que você vê que está numa situação assim, quando você escuta, você começa a fazer o outro perceber que não é só aquela saída, existem outras, né? E, enfim, então a escuta é muito importante nesses momentos críticos aí, né? Porque também, né, é um instrumento muito interessante, porque quando eu falo, né, e eu sinto que eu estou sendo acolhida e que eu estou sendo ouvida realmente, eu escuto o que eu estou falando, né? E no momento que eu escuto, é como se fosse um espelho, né? Que eu estou ali me olhando, colocando tudo para fora, às vezes sentimentos que eu nunca consegui falar, e nesse momento da minha escuta, eu posso refletir e mudar, né? Quem sabe o meu pensamento por um suicídio, entender o que está se passando naquele momento, às vezes ver que tem outras alternativas. Então, a escuta vale tanto para eu desabafar, quanto para eu mesma me escutar. É bem interessante isso, porque às vezes a gente não se escuta, né? A gente não consegue se Sim, escutar, a gente está o tempo todo voltado para fora, né? Eu acho que essa é a essência, né? A gente está o tempo todo voltado para o outro, o tempo todo a gente está se distraindo, né, da gente mesmo, né? Em contato com o outro, com as outras pessoas, com a vida mais robotizada, automática, trabalhando, vivendo para trabalhar, e dificilmente a gente olha pra gente. Tem aquele momento, nossa, tô entrando em contato comigo, tô sozinho comigo, e às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. E aí, quando acontece uma situação mais crítica, né? De tanto se anular, uma consequência dessa anulação, autoanulação, pode ser a depressão também, né? E aí entra todo esse sim. processo aí de eu preciso falar com alguém, né? Porque eu não consigo me escutar, então alguém precisa me escutar, que é justamente essa ideia do espelho, né? Eu preciso de alguém que possa me escutar para eu conseguir me escutar, enquanto eu falo com esse outro. Sim, E aí assim sim. eu vou organizando as minhas ideias. É muito interessante isso. E aí É, até uma profilaxia para a gente mesmo, né? Para a gente pensar, nossa, o que eu posso fazer para eu poder me escutar de fato, para eu não chegar nesse ponto, né? É interessante essa reflexão, né? Não sei o que você e pensa sobre isso. não, é exatamente isso. E o nosso trabalho no CVV é esse, né? É estar disponível para essa escuta para outra pessoa. Ela, quando nos liga, ela não tem tempo, né? O tempo todo do atendimento é dela, né? Então, nós estamos lá realmente disponíveis. E quando nós entramos no nosso trabalho, no nosso plantão, a nossa disponibilidade é a outra pessoa, né? O nosso momento é para ela. Então, todos nós temos nossas angústias, todos nós, né, passamos por momentos, mas nós vamos aprendendo que essa escuta tem que ter disponibilidade. E não é, né, só os voluntários do CVV que podem fazer isso. Todos nós podemos realmente parar e quando alguém precisa, eu vou escutar. E vou escutar com verdade, vou escutar com empatia e vou estar presente com a outra pessoa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Parece assim que é algo muito simples, mas não é, né, Michele? Uhum. As pessoas estão no corre-corre do dia, às vezes não tem tempo de realmente parar do lado de uma pessoa e dedicar todo o seu tempo para aquela escuta, sem ficar pensando em outros assuntos, sem ficar interrompendo a outra pessoa. Então, é um exercício que nós precisamos praticar. E todos nós podemos ser esse amigo, né? Ser esse ombro quando uma pessoa precisa ser realmente escutada. E Cris, me fala um pouquinho de você, como que foi para você chegar, como que você chegou até o CVV? O que te mobilizou a se envolver com o CVV?
Eu já tinha escutado, né, falar sobre o Centro de Valorização da Vida, porque aqui em Foz do Iguaçu é, teve início de um posto de atendimento em 1998, Uhum. e uns colegas de trabalho estavam envolvidos nesse início, né, desse trabalho. Eu já fazia alguns trabalhos voluntários com eles, só que naquele momento eu estava é, gestando o meu segundo filho, né? Eu já tinha um e estava vindo o segundo. Então, não era o momento, porque eu tinha duas outras pessoas que precisavam de mim. E aí eu conheci o Centro de Valorização da Vida, conheci o trabalho, e isso passou meio esquecido. Em 2015, um outro colega perguntou se eu conhecia o Centro de Valorização da Vida, porque ele tinha a intenção de trazer para Foz do Iguaçu, que ele tinha ido em uma palestra em Curitiba, e tinha escutado sobre o Centro de Valorização da Vida, e aquilo parece que foi um reencontro com um trabalho que eu queria muito. E aí já era um momento, né, onde os meus filhos já estavam mais independentes, que eu podia me dedicar, e nós começamos com um grupo de amigos, realmente, a fazer algumas articulações para trazer o Centro de Valorização da Vida para Foz. Só que antes do posto ser inaugurado, eu comecei o trabalho como voluntária do chat. Então, quando o posto foi iniciado, né, eu já estava trabalhando. E realmente era um trabalho que eu tinha muita curiosidade, né, que eu queria saber muito, né, o que era essa conversa, o que era esse atendimento. E aí aconteceu. Quanto tempo já faz que você está envolvida? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E assim, quem tiver interesse em se tornar voluntário, como que é? O CVV está precisando? Como que é isso? Quem Sim. puder, quem quiser, procura quem? Como que faz? O CVV sempre está precisando, Michele, de novos voluntários, porque a nossa demanda realmente é bem grande, né? Nós somos em 4.000, mas nós queríamos atender muito mais do que nós atendemos. Lá no site www.cvv.org.br tem uma janela onde está escrito voluntário. Aí a pessoa acessa essa janela de voluntário, coloca em qual estado que ela gostaria de trabalhar, procura lá, primeiro se ela quer trabalhar para atender por telefone, se ela quer atender por chat, né? Então, ela escolhe o tipo de atendimento. E aí ela coloca, procura o estado e a cidade onde tem o posto e se inscreve lá. Quando o posto disponibiliza treinamento, essa pessoa é chamada. E com a pandemia, nós começamos um treinamento em EAD, né? O treinamento está acontecendo em algumas regiões do país e ainda está em fase, porque provavelmente os voluntários começarão a trabalhar somente em 2021. E tem essa opção também lá no site. Tá. Então é só acessar o site para a pessoa colocar a sua preferência da região ali certinho e ser chamada. Isso, né? Lembrando que tem que ter mais de 18 anos, né? Qual que é a média de atendimento por dia? Assim, você tem esse número ou não? 10.000 atendimentos por dia. Tá. É muita coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa. E como 4.000, você falou 4.000 voluntários, né? 4.000 voluntários. Como que consegue dar conta dessa demanda? Nós temos, assim, tem vários postos né, que são 24 horas, então tem muitos voluntários por dia. Infelizmente tem fila, né?
tem fila em todos os tipos de atendimento, tem fila no telefone, tem fila no chat, o e-mail tem uma demanda grande também, e daí as respostas não conseguem ser imediatas, né? Tem uma demora também, porque tem fila no e-mail também. Entendi. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, em relação a esse processo de voluntariado, né? Na Uhum. sua experiência, você definiria que existe um antes e depois de você ter iniciado o voluntariado no CVV ou não? Completamente diferente, né? O CVV é uma proposta de vida, Michele. Nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos desenvolvendo, né, algumas capacidades que a gente não conhecia, a aceitação, o não julgamento, né? Então, é um progresso pessoal de cada voluntário. Realmente, nós chamamos o jeito de ser CVV, e a gente vai mudando esse jeito de ser, né? Como eu te disse no início, nós passamos por vários treinamentos, né? A gente tem reuniões de grupos, reuniões com os voluntários, porque nós precisamos passar por esses processos. É um autoconhecimento. Então, é realmente uma mudança de vida, né? A escuta não é só durante o plantão. O voluntário do CVV, ele não consegue deixar de não exercer a escuta fora do plantão. É algo Ah, que legal. está dentro da gente. Muito bom. Porque tem que levar para a vida, né? Não tem como não misturar. Sim, Mas uma não. coisa que eu queria perguntar também, como fazer a separação do que é seu do que é do outro? Quando você escuta uma série de coisas ao longo de um período aí de voluntariado por telefone, ou por chat, ou por e-mail, como que vocês voluntários, né, separam isso? Ó, isso aqui não tem nada a ver comigo, não sou eu, não vou Uhum, levar para casa esse problema. sim, Como que isso é sim. feito com vocês? É, assim, tem alguns atendimentos que mexem, né, que mexem com os nossos sentimentos, que mexem com as nossas emoções. Então, nós nos apoiamos uns aos outros, né? É, quando um atendimento mexe comigo e eu não consigo deixar, né, esse sentimento, o outro voluntário me apoia, porque o voluntário do CVV também pode procurar o CVV, né, como qualquer pessoa, e nós também temos os nossos psicólogos, né, os nossos médicos da saúde emocional, todos nós temos também e vamos nos apoiando. Mas, assim, é um exercício que a gente vai aprendendo, né? Que aquela dor, ela é respeitada, ela é acolhida, ela é compreendida no momento da nossa conversa, mas aquela dor é daquela pessoa, né? Não é nossa. Então, nós vamos fazendo esse exercício e vamos aprendendo, porque nós precisamos estar bem para atender a outra pessoa. Muito bom, muito bom. Você tem mais alguma coisa que você queira deixar, que ficou faltando falar, que na sua opinião é imprescindível a gente falar nessa live para a gente finalizar? Vou deixar também aberto quem ainda dá tempo de fazer pergunta, quem quiser, tá? Mas tem alguma Uhum. coisa que você queira acrescentar que é imprescindível? Não dá para finalizar essa live sem falar isso. Eu vou falar uma frase, né? Porque o CVV ele foi criado por um grupo de jovens, tá? Lá em 1962, jovens entre 19 e 21 anos, né? Que acreditavam na fraternidade, na solidariedade, na caridade. E um desses jovens, que foi o último, né, que deixou aqui o nosso mundo, ele dizia assim:
Oxalá, em futuro próximo, venha a ser o exercício da amizade um ato tão natural quanto de respirar. E por que ele dizia essa frase, Michele? Porque ele acreditava que se a humanidade começar a exercer essa amizade, essa escuta amorosa, sem julgamento, com aceitação e compreensão, não precisará mais existir o CVV. Então, quando ele criou o CVV lá em 1962, ele esperava que um dia a humanidade tivesse tanta aceitação nessa escuta que o CVV não precisaria mais existir. E isso é um recado que, assim, que eu preciso deixar, né? Que todos nós temos que começar a praticar essa escuta. Que aquela frase que a gente escuta às vezes na brincadeira, que nós temos uma boca e dois ouvidos, que realmente é para isso mesmo, né? Que a gente possa escutar melhor e falar na hora certa. E é tão interessante, né? Agora eu vou comentar, né? Você vai trazendo coisa, né? Fique à vontade. É tão interessante porque quando a pessoa, né? Qualquer pessoa, é só a gente pensar pela gente, né? Se eu tô aqui, eu tô me sentindo escutada, eu tô sentindo que eu tô sendo aceita, né? Que o meu, assim, eu não tô sendo julgada. Aquilo que eu tô falando tá sendo acolhido e é importante, né? E a pessoa não tá menosprezando ou colocando aquele meu problema lá embaixo ou, né, não julgando aquilo ali como não importante, né? A minha tendência vai ser me abrir cada vez mais, né? Então, é muito interessante, né? Quando eu me coloco ali, tô te escutando, e a pessoa percebe, você não precisa falar nada, a pessoa sente, Uhum. né? Que o seu olhar é um olhar de acolhimento, é um olhar de eu tô aqui porque deve estou disponível, né, para te ajudar. E, e aí eu fico me perguntando, né? É claro que a prática faz a gente conseguir desenvolver isso. Eu imagino que com os voluntários não seja diferente. Mas se a gente pudesse, eu não sei, eu queria conseguir descrever isso para quem está escutando, né? Definir o que é ouvir, né? Ter uma escuta ativa, o que é você conseguir demonstrar isso para o outro com aceitação, né? Aquele Uhum. olhar para o outro, tô te ouvindo, tô aqui para o que der e vier, né? Como que a gente descreveria isso? Eu não sei descrever, mas é um exercício, né? É se a gente se colocar disposto cada vez mais a olhar, compreendendo que cada um tem um problema, que cada um tem uma história, que cada um tem uma experiência de vida que é diferente da Uhum. sua, que não, por mais que você fale assim, que nem aquele conselho de amigo, se eu fosse você, eu faria isso, 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 você não é o outro, você já não está Uhum. escutando o outro, né? O se eu Uhum. fosse você, ou se eu, quanto mais eu me projeto no outro, eu falo, nossa, não, você está errado, você faz eu faria dessa forma. Você não está escutando, você já está anulando tudo ali, né? Você já está quebrando com tudo e a pessoa vai se sentir ignorada ali, né? E isso é o que mais acontece no dia a dia, que mais a gente vê nas amizades, por exemplo. Muitas amizades são perdidas por conta disso. Não estou me sentindo escutado, né? Não estou me sentindo acolhido. E é justamente isso, porque não tem se eu fosse você. Tem simplesmente eu estou aqui para te escutar, para te ajudar, para te apoiar e, se for preciso, te direcionar um caminho. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu acho que talvez essa disponibilidade seja a resposta, daquele olhar de acolhimento que vai fazer a pessoa se abrir, não sei, né? Eu tô aqui pensando enquanto eu Sim. falo, entendeu? Tô tentando elaborar aqui, mas não sei, me ocorreu isso, não sei o que você acha. É isso mesmo, e eu acho que é um exercício, né? Eu falo muito, não consigo escutar, então eu vou me propor que amanhã, quando eu estiver ao lado de alguém que eu perceba que tem a necessidade de falar, eu vou tentar ficar 5 minutos só escutando, né? Ou se não, amanhã eu vou observar, somente observar o que acontece ao meu redor, sem
colocar para fora meus julgamentos, né? Quando os julgamentos vierem na cabeça, tentar fazer com que eles saiam. Então, é um exercício que a gente tem que fazer diário. Às vezes, um dia eu vou conseguir escutar, no outro dia eu não vou, mas é uma prática que, de repente, você vai estar escutando realmente. E É. aí, quando a gente escuta a outra pessoa, a gente faz descobertas que a gente nem imaginava. Uhum. É. E eu fico refletindo sobre isso também. Uma outra questão que eu já foi uma reflexão que eu já fiz, já tenho feito há algum tempo, que é justamente assim, a gente melhora os nossos relacionamentos de uma maneira significativa. Eu penso que quando a gente se coloca para escutar mesmo, de forma genuína. Porque à medida em que a gente escuta, olha, aquele respeito, é como se assim, eu respeito a sua história, né? Eu respeito que você tem uma vida que é diferente da minha, né? E por Uhum, isso não tem como eu estar na sua pele sentindo a dor que você está sentindo, ou não tem como eu compreender o que você está sentindo verdadeiramente. Eu posso uhum, imaginar, mas eu não estou na sua pele para entender o que você está sentindo, né? Então eu te respeito por isso. É quase como se fosse essa linguagem, né? sim, Inconscientemente é isso, né? E aí eu penso assim, nos relacionamentos, o quanto isso não é significativo. Eu percebo isso na minha prática, né? Que a gente acaba levando para a nossa vida. Eu, enquanto psicóloga, eu levo muito isso para minha vida. Tô atendendo o paciente quando eu tô no meu dia a dia, né? Ou seja, com o meu parceiro afetivo, ou seja, com os meus amigos, com quem for, eu tô ali, tá, eu tô ouvindo, eu não vou julgar, né? Eu te uhum, compreendo, eu te entendo, né? Eu também tô sentindo isso, eu tô me sentindo assado, né? A gente vai começando a colocar os nossos sentimentos na mesa, né? Vai nos colocando de maneira mais autêntica nas nossas relações, né? Então eu acho que isso aí é muito, eu vou usar uma palavra que nem é tão adequada, mas eu acho isso muito mágico, porque a gente se conecta uhum. mais com as pessoas quando a gente realmente escuta ok, isso faz com que a gente fique mais sensível, eu acho, né? E aí a gente escuta e tá, eu vou me fazer ser escutada também. Então eu preciso colocar sentimentos no que eu tô falando. Eu preciso me abrir, eu preciso colocar na mesa, olha, isso aqui tá me magoando, isso aqui tá me fazendo feliz. Você, quando você fala assim, me traz alegria. Não, você não, quando você fala assim, me deixa para baixo, né? Isso vai tornando as relações mais genuínas. Não sei, assim, é uma ideia aqui que eu estou extrapolando, mas que vai para além da escuta, né? A gente começa a ser sutil, vai para além do que está sendo dito, vai olhando o que está por trás, mas por que a pessoa está falando aquilo? O que ela está querendo dizer com aquilo? Né? Então a gente vai buscando uma resposta por trás daquilo que a pessoa está falando. Isso é muito importante, eu penso, né? Porque as relações estão superficiais cada vez mais, né? Então, quando a gente começa a se aprofundar, eu acho que as nossas relações começam a ter um quê a mais também, né? Enfim, é o que Então, eu tô extrapolando. não, mas eu concordo com você, né? Porque assim, até os nossos pedidos começam a ser diferentes, né? Exato. Porque como eu vou colocar o meu sentimento primeiro, então o meu pedido vai ser diferente, né? Às vezes eu não vou impor algo que eu queira. Eu vou mostrar pelo primeiro como eu estou sentindo para depois eu fazer aquele pedido que vai gerar, né, uma harmonia nesse relacionamento entre pessoas. Então, fica diferente mesmo, Michele, você tem toda a razão. Por que aquilo é importante para mim. E é interessante, porque assim, ó, isso tudo que a gente está falando, a gente está só acrescentando o tema, faz tudo parte desse tema, né? Porque a Sim, escuta, como que eu escuto o outro? Será que eu escuto de verdade o outro? Né? uhum, Será que, tá bom, ele me pediu um favor, tá, mas o que está por trás disso? Será que eu me comunico de uma maneira adequada com essa outra pessoa, né? Porque a escuta parte também de uma comunicação, existe uma comunicação ali. Para existir uma sim, escuta, tem alguém que está comunicando algo. Eu estou realmente compreendendo o que o outro está me comunicando, está me uhum, dizendo, né? Ele está falando que está se sentindo mal, tá? Mas
Vamos perguntar, o que que você está sentindo? Por que é mal? O que que é mal para você, né? É Uhum. você buscar realmente entender o que está por trás daquilo que a pessoa está falando. Isso aí é fundamental, né? E a gente tem muito. A gente, eu vou me incluir nessa, né? É claro que com a prática a gente vai melhorando muito isso, mas a gente tem muita dificuldade disso no dia a dia. Às vezes a gente, na Não, correria mesmo, a gente se perde e não escuta, sim, né? não, é um exercício mesmo, né? E você tem que tentar colocar em prática, né? Tem dia que você não vai conseguir o tempo todo escutar, mas tudo bem, no outro dia nós vamos tentar fazer melhor. Ninguém aprendeu isso, né? A gente nasceu numa Sim, família ou que nos ensinou a reprimir as emoções ou uhum, a realmente usar de agressividade para expressar o que a gente sente. Então, o meio sim, termo é um aprendizado, não tem jeito, né? exatamente, exatamente, é isso mesmo. Mas, ó, a gente ainda tem 15 minutos, por incrível que pareça. Mas ninguém tá fazendo pergunta. Eu vou entender que tá todo mundo gostando da live, que tá todo mundo de acordo. Mas a Fabiola, ela fez um comentário aqui, ó. Ela tá parabenizando, parabéns por abordar o tema com tanta leveza. O mundo precisa de empatia e acolhimento, ela escreveu. E a Paty Osaki, acho que deve ser Patrícia, né? Ela elogiou também, linda mensagem. Então tem outras pessoas que estão aqui também. A Jana, acho que é a Janaína, né? Mandou uma caretinha aqui. Eu acho que tiveram outras pessoas aqui também no meio que não fizeram perguntas, mas que mandaram caretinhas. A Gelaine entrou também. Cauê Fraga, deve ser seu parente. Vani Fraga, ó. Uhum, Gustavo e a Fabiola aqui. Muito bom. Então eu quero que agradecer, bom. né, a participação de todos aqui na live. Lembrando que essa live vai ficar disponível no IGTV. Depois, se você quiser, Cris, compartilhar lá nos seus stories, compartilhar com todo mundo, né? Eu vou compartilhar depois nos stories também. E quem quiser compartilhar com os amigos também, compartilhem. Já podem começar desde agora, tem uma setinha aqui embaixo, um aviãozinho, já pode compartilhar com os contatos, marcar um monte de gente depois nos comentários, que eu acho que vai Sim, ajudar bastante gente. Quem tiver sim. interessado em ser voluntário, quem estiver precisando de ajuda, é só entrar em contato com o CVV. Você quer deixar um recado final, Cris, sobre isso? Sim, né? Que quem quiser conversar, o CVV está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo telefone 188. É uma ligação gratuita, tanto do fixo quanto do celular. É uma conversa sigilosa, anonimato, né? A pessoa não precisa se identificar. E quem quiser ser voluntário também, acessar o site www.cvv.org.br, na janela de voluntários e se cadastrar. E que são todos bem-vindos, né, a esse trabalho que é uma proposta de vida para todos nós mesmos. E te Muito bom. agradecer, tá, Michele? Te agradecer porque para mim é muito bom poder falar do trabalho do CVV. A escuta é algo que realmente é importante na minha vida, né? Faz parte do nosso trabalho e a gente percebe o quanto que essa escuta ajuda as pessoas. Então, né, que as pessoas possam começar a exercitar essa escuta com amorosidade. Muito bom. Eu vou concordar com a Fabiola aqui. A Fabiola e quem foi a outra pessoa que comentou embaixo? A Patrícia. Acho que é Patrícia o nome dela. Que ela falou linda mensagem e a Fabiola falou da leveza, né? Alguma coisa assim. É, eu senti a mesma coisa conversando com você. Foi uma conversa leve, gostosa, né? E é um assunto que agrega muito, né? É um assunto que eu também gosto bastante. Inclusive, o meu foco de trabalho é nessa linha da comunicação assertiva, é nessa linha de melhorar os relacionamentos a partir da comunicação.
E eu acho isso fundamental, né? E a gente vive melhor, faz bem tanto para a nossa saúde mental, quanto para quem a gente está, né, exercendo esse papel de escutar, né? Porque a gente fala o que a gente sente e pensa, não anula, não se anula, né? Promove a saúde mental também do outro, e eu acho que fica todo mundo bem nisso. Então, eu senti um pouco isso conversando com você, acho que foi bem leve mesmo, né? E espero que todos que vejam, né, que vão ver assistir depois, também sintam a mesma coisa, e se sintam de alguma forma contagiados por isso e motivados a exercer a prática da escuta, né? Isso, O exercício da empatia. Eu acho que isso é fundamental, super importante, né? isso mesmo. O Reginaldo tá dando parabéns aí, parabéns pelo excelente trabalho. E eu também quero Bom, parabenizar você e todos os voluntários do CVV, né, por esse trabalho que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que é fundamental e que eu sempre recomendo, né? E que realmente, de fato, às vezes acontece, tem um paciente que está numa situação crítica, tá lá comigo, eu consigo acolher, consigo ajudar, né? Mas de repente, né, pode acontecer por algum motivo, a pessoa não buscou, eu não posso pegar na mão de todo mundo, né? A gente não tem sim, como ajudar todo mundo, mas a gente tem sim. esse suporte, olha, qualquer coisa pode me ligar, mas se eu não puder atender, tem o CVV aí, né? A gente Que tem bom. uma ferramenta que é super importante. Ok? Então é isso. Gratidão por ter aceitado o convite, por ter Eu participado, que por ter agradeço. disponibilizado. E espero, de repente, a gente poder combinar uma outra live para falar de um outro assunto também relativo a tudo isso, né? Que eu achei que foi muito bom. E é isso. Gratidão a Que todo bom. mundo e até a próxima. Beijo. Até a próxima. Obrigada, beijo. Obrigada eu. Tchau.